Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Mateus. Versículos 1 a 2 do capítulo 5. Os mestres do judaísmo geralmente ensinavam assentados, uma posição regularmente adotada por Jesus. Ele passou a ensinar os discípulos e a multidão. No capítulo 5 começa o famoso Sermão do Monte, que termina no capítulo 7. Versículo 3. Bem-aventurados significa feliz, afortunado, ditoso. Refere-se aqui a mais do que uma emoção superficial. Jesus estava descrevendo o bem-estar concedido por Deus, que pertence apenas ao fiel. As bem-aventuranças demonstram que o caminho para a felicidade celestial é o exato oposto do caminho mundano normalmente seguido na busca pela felicidade. A ideia mundana é que a felicidade é encontrada nas riquezas, nos prazeres, na abundância, no lazer e em coisas semelhantes. E a verdade é exatamente o oposto. As bem-aventuranças apresentam a descrição que Jesus faz do caráter da fé verdadeira. Os pobres de espírito são bem-aventurados por possuírem a humildade de reconhecer a total falência espiritual daquele que se afasta de Deus. Descreve aqueles que estão profundamente conscientes de sua própria perdição e desesperança à parte da graça divina. O reino dos céus é um presente gracioso àqueles que reconhecem sua própria pobreza de espírito. Versículo 4. Chorar é reconhecer e sentir tristeza pela nossa própria fraqueza em relação aos padrões perfeitos e ao supremo poder de Deus. Também significa se angustiar com as coisas que angustiam a Deus, tais como a infidelidade, a imoralidade e a crueldade, que são excessivas no mundo. Aqueles que choram por causa dos pecados e pelos efeitos deles sobre a vida das pessoas e se comprometem a ajudar a resgatar as pessoas do mal, são confortados, recebendo de Deus a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 5. Isso não implica simplesmente uma atitude modesta para com as outras pessoas. Os mansos são aqueles que são humildes e submissos a Deus. Eles não confiam em nada e ninguém além do Senhor para terem segurança na vida e refúgio da aflição. Eles entregam tanto a si mesmos como a direção de suas vidas inteiramente ao Senhor. Eles são mais preocupados com a obra de Deus e com o povo de Deus do que com aquilo que possa lhes acontecer pessoalmente. Os mansos, ao contrário daqueles que agressivamente perseguem os seus próprios caminhos, por fim herdarão os benefícios de Deus e reinarão com ele no fim dos tempos. Versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça são o oposto da hipocrisia dos fariseus. O versículo fala daqueles que buscam a justiça de Deus em vez de tentar estabelecer a sua própria justiça. Aquilo que buscam os encherá, ou seja, satisfará sua fome e sede de um relacionamento correto com Deus. Versículo 7. Os misericordiosos são cheios de bondade e compaixão por aqueles que estão sofrendo, seja pelo pecado ou pela tristeza. Os misericordiosos querem, sinceramente, ajudar a amenizar e eliminar tal sofrimento, influenciando as pessoas a confiarem em Deus para obterem a ajuda que necessitam e a entregarem a vida a Jesus Cristo. As pessoas misericordiosas também se envolvem ativamente em atender às necessidades das pessoas, mostrando misericórdia aos outros, alcançarão misericórdia. Versículo 8. Os limpos de coração são aqueles que têm se dedicado a Deus e se libertado do poder do pecado pela graça de Deus. Essa graça agora os capacita a agradar a Deus e a honrá-lo pelo modo como vivem. Eles procuram ter a mesma atitude que Deus tem, um amor pelo que é verdadeiro e certo e um ódio do que é mal e errado. Seus pensamentos e desejos são puros de acordo com os padrões da santidade de Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e experimentar um relacionamento pessoal e íntimo com ele, tanto agora quanto em seu futuro reino eterno. Versículo 9. Os pacificadores são aqueles que têm sido reconciliados com Deus, isto é, restaurados a um relacionamento correto com Ele. Paz espiritual e não a cessação da violência física entre as nações é o que se tem em vista aqui. Eles serão chamados filhos de Deus porque refletem o caráter de seu Pai Celestial. Versículo 10. Os perseguidos são aqueles que foram tratados injustamente por causa da sua fé. Deus se agrada quando seu povo mostra que o valoriza acima de tudo no mundo. Isso acontece quando seu povo corajosamente se mantém fiel em meio à oposição por causa da justiça. Aqueles que mantêm os padrões de Deus de verdade, justiça e pureza e ao mesmo tempo se recusam a se conformar com os comportamentos e estilos de vida ímpios da sociedade serão impopulares. Eles receberão críticas e oposições tanto do mundo como às vezes até daqueles que também estão dentro da igreja. Versículos 11 e 12. Assim como Jesus experimentou oposição e perseguição, seus discípulos podem esperar o mesmo. A recompensa dos discípulos pode não vir na terra, mas certamente será deles nos céus. Ao longo da história, começando com o assassinato de Abel por Caim, sempre há aqueles que se opõem ao povo de Deus. Versículo 13. Se o sal não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão do pouco valor para Deus.
Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o sal na comida ressalta o melhor sabor. Versículos 14 a 16. Nos dias de Jesus, as pessoas usavam pequenas lamparinas de barro que queimavam azeite puxado por um pavio. O cristão deve ser como estas simples lamparinas, provendo luz nas situações espiritualmente escuras deste mundo atual. A vida do cristão deve se destacar da maioria das pessoas na sociedade de uma maneira positiva e espiritualmente iluminadora. Afinal, a fé autêntica em Cristo não pode ser escondida, mas será evidente para aqueles que estiverem ao redor, muitos dos quais estão procurando direção e esperança em suas vidas. O cristão tem o privilégio de iluminar o caminho que conduz as pessoas a Deus, refletindo a vida, o amor e a luz de seu Filho Jesus Cristo. Isso acontece não só através das palavras, mas com frequência de modo mais eficaz através das ações. Versículo 17. Jesus não estava nem concedendo uma nova lei, nem modificando a antiga, mas em vez disso, explicando o verdadeiro significado do conteúdo moral da lei de Moisés e do restante do Antigo Testamento. Cristo estava indicando que ele é o cumprimento da lei em todos os aspectos. Ele cumpriu a lei moral ao respeitá-la perfeitamente. Ele cumpriu a lei cerimonial ao ser a incorporação a tudo a que os tipos e símbolos da lei apontavam. E ele cumpriu a judicial ao personificar a perfeita justiça de Deus. Versículo 18. Cristo está afirmando aqui a total perfeição e a absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Isso sugere que o Novo Testamento não deve ser visto como algo que substitui ou anula o Antigo Testamento, mas como cumprimento e explicação dele. Todas as exigências cerimoniais da lei mosaica, por exemplo, foram cumpridas em Cristo e não precisam mais ser observadas pelos cristãos. Nada deve ser eliminado da palavra. A verdade subjacente da Escritura permanece. E, de fato, os mistérios por trás dela são agora revelados sob a luz mais brilhante do Evangelho. Versículo 19. A consequência de praticar ou ensinar desobediência a qualquer coisa da palavra de Deus é ser chamado de mínimo no reino dos céus. O estabelecimento de graduação no reino dos céus é prerrogativa total de Deus e Jesus declara que terá pouca consideração por aqueles que tiverem pouca consideração pela sua palavra. Versículo 20. Jesus estava conclamando seus discípulos a uma santidade mais profunda e radical do que a dos fariseus. O farisaísmo tinha uma tendência de concentrar-se apenas na obediência exterior, porém Jesus revela o pleno significado moral da lei e mostra que a justiça a qual a lei chama de fato envolve uma conformidade interior ao espírito da lei, em vez de simples concordância exterior com a letra. Versículos 21 a 26. Jesus sugeriu aqui que a agressão verbal tem como base as mesmas motivações pecaminosas que por fim levam ao assassinato, como ira e ódio. A atitude interior é o que a lei de fato proíbe, portanto, o insulto agressivo carrega em si o mesmo tipo de culpa moral de um ato de homicídio. Na primeira oportunidade, a reconciliação deveria ser buscada, mesmo que para fazer isso fosse necessário interromper negócios importantes. Falando no contexto de seus dias, Jesus disse que se as pessoas deveriam buscar a reconciliação, mesmo que isso significasse parar na metade a oferta de sacrifícios no Templo de Jerusalém. Essa interrupção era expressiva, uma vez que os ouvintes originais de Jesus, situados bem longe de Jerusalém, teriam de abandonar a sua oferta no altar, viajar alguns dias para chegar à Galileia e buscar reconciliação, e então retornar à Judéia para completar o sacrifício. Tal é a prioridade da reconciliação. Uma pessoa poderia normalmente pagar uma penalidade menor por sua ofensa ao buscar uma solução amigável, em vez de esperar que a questão fosse resolvida num tribunal. Isso ilustra que a reconciliação é urgente, porque quanto mais for adiada, mais severas serão as consequências. Versículos 27 a 30. Jesus disse que olhar para alguém do sexo oposto com a intenção de despertar desejos sexuais ilícitos é adultério do coração. Portanto, a verdadeira justiça procura evitar não somente atos adúlteros, mas também pensamentos adúlteros. Jesus não estava defendendo a automutilação, pois isso não curaria de fato a luxúria, que na verdade é um problema do coração. Ele estava usando esse exagero para demonstrar a seriedade do pecado da luxúria e dos desejos malignos. Por causa dos seus efeitos mortais, o pecado deve ser tratado de maneira drástica. Versículos 31 e 32. Os rabinos haviam tomado algumas liberdades em relação ao que a lei de Deus dizia sobre o divórcio. Agiam como se o que está escrito em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, tivesse o propósito de apenas regulamentar a burocracia quando alguém procurava o divórcio. Assim, concluíram erroneamente que os homens podiam se divorciar da esposa por qualquer coisa que os desagradasse, contanto que dessem à mulher uma carta de divórcio. Porém, se o divórcio não fosse por imoralidade sexual, qualquer novo casamento seria adultério, porque Deus não aceita o divórcio. Versículos 33 a 37.
Um juramento envolvia a invocação do nome de Deus ou de substitutos deste nome para garantir a veracidade das declarações de uma pessoa. Os substitutos poderiam ser algo como grande rei, aquele que tudo criou, etc. De modo nenhum a pessoa deve jurar. Antes, seu caráter deve ser tão íntegro que suas palavras sejam aceitas como verdadeiras, sem nenhum juramento. Versículos 38 a 42. Jesus não está falando sobre deixar que as pessoas ímpias fiquem impunes após um comportamento terrível ou que as autoridades se recusem a administrar a justiça adequada com relação àqueles que são maus. Não é uma proibição à autodefesa ou a fugir do mal. Nem está proibindo o uso da força por parte de governos, policiais ou soldados ao combaterem o mal. O foco de Jesus aqui é sobre a conduta individual. Jesus está proibindo a tendência universal humana de buscar vingança pessoal. Versículo 43. Amar ao próximo estava na lei mosaica, mas odiar o inimigo não. Os judeus compreendiam que apenas outro judeu era o próximo, e inferiam que deveriam odiar seus inimigos. Se a pessoa não seguisse a lei mosaica, era inimigo de Deus e deveria ser odiado. Os publicanos eram cobradores de impostos judeus contratados pelos romanos para coletar impostos. Pelo fato de trabalharem para Roma, eles eram odiados e considerados traidores pelo povo. Porém, assim como uma criança se assemelha aos seus pais biológicos, os filhos espirituais devem buscar ter muita semelhança com seu Pai Celestial, e o amor incondicional é a expressão mais crucial do caráter de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 4 do capítulo 6. Atos públicos de obediência são valiosos e honrados, mas se são feitos apenas por uma questão de reconhecimento público, não haverá recompensa da parte de Deus. Jesus critica os líderes religiosos, principalmente os fariseus, por uma forma particular de hipocrisia, fazer coisas certas pelas razões erradas. Dar esmola aos necessitados era um dos pilares da piedade, mas os líderes religiosos davam esmolas para serem elogiados pelos outros. A trágica ironia era que eles já receberam a sua recompensa da aclamação pública e profissional, e esta era toda a recompensa que eles poderiam receber. Tal adulação fugaz impede a satisfação do profundo anseio dos corações das pessoas de serem aprovados por seu Pai, que vê em secreto. Versículos 5 e 6. Ficar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas ao orar assegurava que muitas pessoas veriam que os hipócritas estavam orando, mas Jesus ensinou que Deus não possui qualquer consideração por tais ações. Não há condenação de oração na frente de outras pessoas. O que importa é a motivação da oração, de buscar relacionamento com Deus, e não a necessidade de mostrar às outras pessoas o que estavam fazendo. Versículos 7 e 8. Os pagãos repetiam o nome de seus deuses ou as mesmas palavras várias vezes sem pensar. Jesus está proibindo a repetição irracional e mecânica, não a repetição sincera que surge do coração suplicante. Não é errado se dirigir a Deus muitas vezes com os mesmos pedidos. Versículo 9. Jesus demonstrou que essa oração foi apresentada como um modelo e não como um mantra para ser recitado. Pai Nosso dá a entender que Jesus pretendia que essa oração servisse de modelo para a oração comunitária, ou seja, uma oração para quando as pessoas estivessem reunidas como um grupo. Santificado seja o teu nome sugere que Jesus esperava que os fiéis vivessem uma vida justa que honrasse e não profanasse o nome de Deus. Versículo 10. A petição, venha o teu reino, possui um foco presente. É uma súplica para que os discípulos se submetam mais plenamente à vontade de Deus como súditos do seu reino por meio de Jesus. Também há um foco no futuro, para orar pela consumação futura do governo de Deus, em que ele reinará sobre o mundo de forma plena e completa. Versículo 11. Pão nosso de cada dia era a quantidade de pão necessária para sobreviver por um dia. Jesus queria que seus discípulos vivessem num estado de constante dependência de Deus e de sua provisão. Versículo 12. A referência aqui é a dívidas espirituais. Os cristãos perdoam os outros em resposta ao perdão de Deus. Porém, se não perdoarmos os outros, não podemos clamar pelo perdão de Deus para nós mesmos. Versículo 13. Deus não tenta as pessoas, mas as submeterá a provações que as deixará expostas aos ataques de Satanás. Essa petição reflete o desejo do crente de evitar totalmente os perigos do pecado. Versículos 14 e 15. Deus perdoa aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. O verdadeiro arrependimento resulta numa prontidão para perdoar as outras pessoas. Versículos 16 a 18. Durante o período de jejum na época de Jesus, os judeus mais religiosos marcavam o rosto de alguma forma, ficavam sem se arrumar e ou espalhavam cinzas sobre a cabeça e o rosto. Era um modo pretensioso de mostrar aos outros seus esforços para aumentar sua devoção e conquistar a admiração dos outros.
Jesus estava condenando a hipocrisia de jejuar para alcançar a aprovação pública. Ele queria que as pessoas jejuassem pelas razões certas, não pelo desejo orgulhoso de receber elogios. Versículos 19 a 21. Jesus ensinou que o coração de uma pessoa pertence de fato àquilo que a pessoa mais estima. Visto que o fiel deve amar a Deus de todo o seu coração, o amor a posses e riquezas materiais é uma forma sutil de idolatria. Versículos 22 e 23. Os olhos são uma lâmpada que revela a qualidade da vida interior de uma pessoa. Olhos bons sugerem devoção leal a Deus. Já olhos maus indicam corrupção moral. Versículo 24. Servir indica o trabalho de um escravo, não de um empregado. Um escravo é propriedade exclusiva de seu senhor. Portanto, ele deve prestar serviço exclusivo ao senhor. As lealdades de um indivíduo não podem ser divididas, isto é, ou ele é um servo de Deus ou das riquezas. Versículos 25 a 34. Jesus dá dois exemplos para mostrar que se Deus cuida até mesmo das aves e dos lírios, quanto mais cuidará daqueles que são seus. O ser humano vale muito mais que os animais, porque dentre todas as criaturas de Deus, apenas a humanidade foi criada à imagem de Deus, porque ele deu às pessoas o domínio sobre toda a terra e sobre todas as criaturas, e porque Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados. Ficar ansioso, então, demonstra falta de confiança em Deus, que promete cuidar graciosamente de tudo que as pessoas necessitam. O governo soberano de Deus e o correto relacionamento com ele deve ser a mais alta prioridade da vida de uma pessoa. A preocupação é incoerente com essa prioridade, revela dúvida a respeito da soberania e bondade de Deus e desvia o fiel dos verdadeiros objetivos da vida. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 6 do capítulo 7. Não julgar proíbe decretar outra pessoa culpada diante de Deus. Severidade injustificada e uma atitude de julgamento para com os outros trarão como resultado ser tratado da mesma maneira por Deus. Jesus não proíbe toda e qualquer avaliação do comportamento dos outros, pois no fim das contas, aquele que se sente afligido e humilhado por causa do seu próprio pecado pode ajudar a remover o cisco dos outros. O que Jesus descarta é o orgulho de considerar a si mesmo melhor do que os outros. As pérolas simbolizam o grande valor da mensagem do reino dos céus. Os fiéis devem discernir com sabedoria o verdadeiro caráter das pessoas e não ficar indefinidamente pregando o evangelho àqueles que obstinadamente o rejeitam, mas avançar e proclamar o evangelho a outros. Versículos 7 a 11. O verbo buscar liga a oração à ação responsável de procurar a vontade de Deus. O verbo bater sugere perseverança. As pessoas devem persistir na oração, confiantes de que Deus, o Pai, proverá tudo o que é melhor para elas, de acordo com a sua graciosa e soberana vontade. Os pais terrenos têm um impulso inato para fazer o que é melhor para seus filhos, porém são falhos, resultado da corrupção do pecado de toda a humanidade com a queda de Adão e Eva, de modo que a qualidade do seu ofício paterno não está à altura de Deus. Versículo 12. Conhecido como a regra de ouro, este versículo resume o ensino da lei dos profetas. O modo como alguém deseja ser tratado deve determinar o modo como trata os outros. Isso deve vir naturalmente para os crentes que amam a Deus de todo o coração, alma e mente, e que amam seu próximo como a si mesmos. Versículos 13 e 14. A porta estreita simboliza a natureza exclusiva do reino de Cristo. A entrada nele requer do discípulo o cumprimento da vontade do Pai que está nos céus. A porta que é larga indica que o inferno oferece entrada irrestrita e que muitos entrarão por suas portas. O caminho largo permite que o viajante ande sem rumo e siga desejos mundanos, mas o caminho estreito exige dos viajantes que se atenham à vontade de Deus. Versículos 15 a 20. Jesus ensina que as pessoas devem discernir sabiamente quando pretensos profetas surgem em seu meio. A vida do profeta e os resultados da sua influência sobre os outros são os frutos que indicarão se sua mensagem é ou não consistente com a vida de justiça do reino. A única coisa para a qual servem as árvores ruins é como lenha, em uma metáfora para o futuro juízo dos falsos profetas. Versículos 21 a 23. Ao se referir a si mesmo como Senhor e descrever-se como o juiz supremo da humanidade, Jesus sugeriu a sua divindade. Os verdadeiros fiéis afirmam o senhorio de Jesus, submetem-se à sua vontade e obedecem às suas ordens. Jesus insistiu em que a confirmação de alguém como discípulo verdadeiro não é por profecia, exorcismo ou operação de milagres, mas por uma vida transformada que é possibilitada por Deus. O estilo de vida desobediente dos que praticam a iniquidade é inconsistente com o genuíno discipulado. As palavras de Jesus,
nunca vos conheci, mostram que eles nunca foram discípulos verdadeiros. Versículos 24 a 27. Uma parábola encerra o Sermão do Monte, quando Jesus apela para que seus ouvintes decidam entre ele e a instituição religiosa, traçando uma linha divisória entre ele e quaisquer outros fundamentos para a vida. A evidência para saber se uma pessoa é verdadeiramente crente está em saber se tal pessoa pratica as palavras de Jesus. A casa representa uma vida religiosa, a chuva representa o castigo divino. Somente aquele que construiu sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus permanece, ou seja, aquele que clama por arrependimento, que rejeita a salvação pelas obras e confia que a graça de Deus salva pela sua misericórdia e provisão.